Meu querido palestrino, minha querida palestrina, que fala comigo aqui do Brasil e também do mundo afora. Meu nome é Leandro Rodrigues e eu falo diretamente com esse coração alviverde que está aí do outro lado. É o seguinte, palestrino, fica comigo até o final desse vídeo, porque nós vamos falar de jogador que está sendo negociado com o time português. Nós vamos falar sobre uma possível saída de Rafael Veiga. Vamos falar do Paulinho, parece que a situação dele vai ter que ser submetida sim à cirurgia pelo andar da carruagem. Vamos falar aí de recuperação de Arima Moreno e é claro também o Palmeiras colocando uma bolada de doletas em seus cofres. Tudo isso você vai conferir no vídeo de hoje. Mas antes da gente começar, não se esquece de verificar sua inscrição no canal. Você que é da casa já chega sentando o dedo no botão do like. E é claro, se você me assiste pelo celular, não esquece a função hypar. Essa função ajuda demais o nosso trabalho por aqui. Dito isso, vamos falar de Palmeiras nessa quarta-feira em seu canal Notícias Meu Verdão. Vem comigo. É o seguinte, palestrinos, quero dizer para vocês aqui sem delongas que o Palmeiras, no último empate de 2-2 contra o Inter Miami, lá no Hard Rock Stadium em Miami, nos Estados Unidos da América, cravou a sua classificação para as oitavas de final do Mundial de Clubes da FIFA e garantiu mais uma premiação milionária para os cofres alviverdes. Curiosamente, palestrino, apenas com um empate o Palmeiras arrecadou US$ 1 milhão, o que na conversão atual dá 5,5 milhões de reais. Ao assegurar a classificação para as oitavas de final, o maior campeão do Brasil obteve mais 7,5 milhões de dólares, que dá cerca, na cotação atual, de 41,2 milhões de reais. Antes disso, o nosso alviverde já havia embolsado 15,2 milhões de dólares, o que dá cerca aí de 83,6 milhões de reais só pela participação no torneio. E 3 milhões de dólares o Palmeiras cravou agora, que dá aí mais ou menos uns quase 17 milhões de reais, pelos outros dois resultados nesta fase de grupos. Já falei aqui em alguns vídeos, caso o Palmeiras vencesse, era 2 milhões de dólares e com empate 1 milhão de dólares, como foi no último jogo contra o Inter Miami. Portanto, palestrino, no total agregado, o Palmeiras já faturou 146,8 milhões de reais até o momento com a competição e mira mais 13,12 milhões de dólares, que dá mais ou menos 73 milhões de reais, valor que os clubes vão receber por avançarem para as quartas de final. E ó, é totalmente possível tanto para Palmeiras quanto para Botafogo, tá? Eu acho que essa disputa que a gente vai ter aí nas oitavas tá 50-50, bem diferente do que a galera tá colocando aí. Botafogo vem com mérito, sim, venceu o Paris Saint-Germain, é verdade. Nós demos os parabéns pros botafoguenses aqui por aquela vitória maravilhosa dos caras, mas agora, meu irmão, é contra o Palmeiras. Agora é disputa entre brasileiros e eu tenho certeza absoluta que esses dois times vão protagonizar um excelente futebol nesse próximo sábado pelas oitavas de final. Para mim o confronto tá aberto, mas é lógico que eu confio 100% na Sociedade Esportiva Palmeiras para avançar para as quartas de final e colocar mais essas doletas, 73 milhões de reais, né, convertendo para a nossa moeda, é dinheiro para burro. E ó, rival tá tudo assim, ó, tá aqui, ó, é que o Palmeiras não tem mundial, é que o Palmeiras não tem isso, vão tudo pro inferno, vocês estão tudo com inveja do Palmeiras por essa grana que a gente tá botando no bolso, que ajudaria demais a pagar a dívida aí de muita gente que tá com nome no SPC, no Serasa, modo de falar aqui, né? Estão aí com nome na polícia e tudo mais. Então, aguenta essa bola aí, chupa porque o Palmeiras tá no Mundial e é claro que eu tô representando com a dona Leila, a representante mor do Palmeiras, presidente do Verdão, que tá aí, deve estar com um sorriso, né, velho? Daqui a aqui, com essa grana que o Palmeiras está embolsando. Isso aí vai ajudar a pagar dívida, isso daí vai ajudar a pagar salário de atleta e quem sabe trazer novos jogadores para o elenco do Verdão. O que vocês acharam desses valores? Posta aqui nos comentários, palestrinos. Sua opinião é muito importante sobre tudo isso. E seguindo com o nosso projeto de noticiário, olha só quem nós vamos falar aqui, ó, dele mesmo. O volante Arima Moreno pode ser aí um reforço do Palmeiras
para o duelo contra o Botafogo no próximo sábado, Palestrino. O jogador progrediu, segundo informações colhidas por vários portais aí na internet, também do Globo Esporte, no tratamento de um edema na coxa direita nessa última terça-feira. E o Palmeiras vive a expectativa de contar com ele para o duelo que vale vaga para as quartas de final do Mundial de Clubes. Aníbal Moreno foi baixa, lembrando vocês, no confronto da última segunda contra o Inter Miami. Ele apareceu no reconhecimento de gramado um dia antes, ainda mancando. Apesar do progresso na recuperação do argentino, o Aníbal ainda fez atividades supervisionadas com o Núcleo de Saúde e Performance. Murilo, que também se lesionou na última segunda, fará exames nesta quarta-feira. O Aníbal Moreno, que para mim, até o jogo contra o Al-Ahly, estava sendo o melhor jogador do Palmeiras nesse Mundial de Clubes, tá? Fez muita falta contra o Inter Miami. Nós não entendemos porque o Abel não colocou ele nesse jogo. Até entendo, vai. Porque o cara tá se recuperando aí, não quer agravar a situação dele. E aí vai poder contar, quem sabe, com o Aníbal nesse jogo contra o Botafogo. Ele que fez falta nesse último jogo. O Palmeiras jogou sem um volante fixo ali, jogou todo mole. Então, sinceramente, lembrando desse jogo aí, eu nem gosto. Meio de campo do Palmeiras, falei no vídeo passado, parecia que tinha comido aí 3 kg de feijoada. Os caras estavam andando em campo e vendo o time das Pantera Cor-de-Rosa, como disse um inscrito aqui no canal, jogar bola, cara. Isso aí foi terrível, tá? Então o Palmeiras sentiu muita falta de um volante. Nós questionamos muito aqui o Abel Ferreira por que não colocou o Aníbal, porque já o Abel falou em entrevista coletiva que o Aníbal poderia ter ido pro jogo, mas ele optou por não colocar. E aí ele também não colocou o Emiliano, deixou aquela volância ali aberta ali, virou um Melegrosê do Caçarolê. Enfim, um volante fez muita falta nessa partida contra o Inter Miami. E é claro que o nosso Aníbal Moreno, sendo aí um dos principais destaques do Palmeiras nesse Mundial, vai ajudar demais o Verdão nesse jogo contra o Botafogo. Torço demais pela recuperação rápida dele e que ele esteja apto para jogo no próximo sábado, que vai ser um puta reforço aí no sistema defensivo do Palmeiras. Quero saber a opinião de vocês, posta aí nos comentários. E ó, Abel, não vem com invenção, hein? Pelo amor de Deus, hein? Se o Aníbal não se recuperar daqui até lá, me coloca o Emiliano Martins. Pelo amor de Deus, chega de Lucas Evangelista, hein? E seguindo aqui com a pataquada, Palestrino, olha aí um assunto que tá preocupando demais o palmeirense. Esse jogador que até agora, o investimento que o Palmeiras fez alto no começo da temporada, tanto no Vitor Roque, né, que já foi ali mais para março, quanto pelo Paulinho, que foi na virada aí de 2024 para 2025, né, começo de janeiro e tal, ele tem sido o cara que mais tem justificado o investimento do Palmeiras. Muito mais do que o Vitor Roque ainda, hein, sendo muito sincero para vocês. E olha que o cara não tá nem 100%. Foi alvo de questionamentos aí a diretoria, porque a Leila falou que não contratava jogador para departamento médico, né? Que o Palmeiras não é departamento médico. O Paulinho veio machucado, teve todo um cronograma para recuperação dele, veio ter a sua primeira atuação ali em meados de março, se não me falha a memória, e hoje é um dos principais jogadores do Palmeiras, cara, mesmo machucado. E isso é uma coisa que tá preocupando demais os torcedores alviverdes por aí, e a gente vai divagar um pouco mais sobre esse assunto, porque parece que o homem aqui vai passar por procedimentos cirúrgicos novamente. Se liga só, Palestrino. O nosso querido atacante Paulinho, né, autor de um dos gols do Palmeiras no empate contra o Inter Miami, segue participando das partidas com minutagem controlada por conta da recuperação física e dores após cirurgia na tíbia, ainda pelo Atlético Mineiro no ano passado. E aqui quero repercutir com vocês algumas falas do jogador pós-jogo contra o Inter Miami. Aspas para ele: fisicamente eu não vou estar no mesmo ritmo que os outros jogadores. Eu joguei só uma partida como titular na temporada, onde sofri um pouco no pós-jogo em questão de dores que senti na região da cirurgia, disse o Paulinho. E eu já quero dizer para ele, cara, mesmo ele jogando e não estando aí no nível dos outros atletas do Palmeiras, ele tá conseguindo ser melhor que muito jogador aí que tá sendo escalado como titular, tá? Melhor que o Facundo Torres, embora eu até goste do Facundo Torres. Melhor que o Estevão, tá? Porque o Estevão, ultimamente, os caras estão chamando ele de Cuiabaman aí, porque ele só decide jogos pequenos. Quando o moleque precisa decidir, ele não tem decidido. Nada contra ele, mas verdade seja dita. Então, pra mim, o Paulinho tem sido muito melhor jogador
quando entra do que o Estevão, tem sido melhor do que o Flaco Lopes, tem sido melhor do que Vitor Roque, enfim. E olha que ele só joga 30 minutos, hein? E aí, segundo essa fala dele, ele disse que ele não tá no mesmo ritmo dos jogadores. Imagine quando ele tiver no ritmo dos outros, hein? Meu amigo, eu já fico aqui só imaginando o que esse cara pode entregar em campo, ajudando demais o Palmeiras. Quero destacar outra fala do Paulinho aqui, olha só, aspas para ele. Não tenho muito o que dizer, estou esperando do médico e do treinador. A gente sabe que a lesão é grave e ainda incomoda bastante no dia a dia. Os minutos que o Abel me usar, estarei pronto para poder produzir, completou aí ele numa fala pós-jogo contra o Inter Miami. Por conta das questões físicas, palestrinos, o Palmeiras não descarta uma nova cirurgia em Paulinho. Quem garante isso é a nova apuração que o portal Nosso Palestra fez. E caso o Palmeiras opte por tal medida, será um procedimento menos invasivo, com uma raspagem no local, segundo aí trazido por este portal tão maravilhoso que a gente gosta bastante, o Nosso Palestra. Há uma expectativa que, caso seja adotada esta cirurgia, o atacante fique sem condições de jogo por volta de 2 meses, retornando nos momentos finais da temporada de 2025, a depender de uma boa evolução clínica, né? A gente crava assim 2 meses, na verdade não é nem o que tô cravando, se eu colhi lá a informação do Nosso Palestra, mas a gente nunca sabe, né, cara, o que pode acontecer com o jogador depois de uma cirurgia como essa. Pode ser que o prazo seja menor ou pode ser que o prazo seja ainda maior. Eu aqui no canal defendi que ele nem pro Mundial deveria ir, já que ele não estava 100%. Para mim, ele deveria ter ficado em São Paulo fazendo o tratamento e, se necessário, já fazia a cirurgia logo. Só que é aquilo, né, cara? O cara veio pro Mundial de Clubes e, ó, jogando 30 minutos contra o Inter Miami, vocês viram a diferença que esse cara fez dentro de campo, hein? Mesmo jogando com dores. Isso é uma coisa pra gente ressaltar aqui, porque o Palestrino tem que valorizar demais jogadores assim, quando estão jogando meio quebrado e tudo mais, e mesmo assim os caras entregam tudo que eles podem dentro de campo. Eu lembro de uma final de Campeonato Paulista onde o Rony tinha que passar por uma cirurgia que tava aí com o braço, né, com a fratura no braço, no dedo, uma coisa assim, e mesmo assim, mesmo antes de fazer a cirurgia, o moleque foi lá e jogou pelo Palmeiras, tá? Então, esse tipo de atitude de jogadores eu gosto bastante e eu ressalto aqui, faço questão de falar isso pra vocês sobre o atacante Paulinho. Vamos aguardar. Tudo indica que assim que o Palmeiras voltar do Mundial de Clubes, que acabar esse torneio, o Paulinho vai iniciar um novo tratamento intensivo e pode ser que em Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil ele seja desfalque no Verdão. Vamos aguardar e torcer para que ele entregue o máximo dele para o Palmeiras, para a gente avançar cada vez mais nessa competição do Mundial de Clubes. A partir daí é só tratamento pela frente. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam da postura do Paulinho, sobre a fala dele, sobre o que ele jogou contra o Inter Miami. Eu acho que foi uma das melhores partidas que o Paulinho fez pelo Palmeiras. Posta aqui, Palestrino, nos comentários. Quero saber a opinião de vocês. E seguindo aqui com o nosso projeto de noticiário, olha, vamos falar desse jogador tão emblemático, jogador que já entregou demais com a camisa do Palmeiras. Eu tenho amplo respeito por Rafael Veiga, mas aqui eu tenho que repercutir aqui com dor no coração o que foi abordado num canal do YouTube esses dias aí, que me deixou um pouco preocupado, chateado, mas ao mesmo tempo compreensivo do que está acontecendo. Olha só, segundo o jornalista predileto de vocês, o Jorge Nicola, divulgado aí no seu canal do YouTube, segundo ele, o Rafael Veiga pediu para ser negociado após a participação do Palmeiras no Mundial de Clubes. O atual contrato com o Palmeiras, quero lembrar vocês, vai até março de 2027. A princípio, Palestrino, o atleta, com um tom amistoso, palavras do Nicola aí, tá? Entregou esse recado ao professor Abel Ferreira, para Anderson Barros e também para Dona Leila Pereira. Conforme também informado pelo jornalista Jorge Nicola, Veiga deseja, ó, aspas, respirar novos ares após conquistar tudo que disputou pelo Palmeiras. O Verdão também entende que o Rafael Veiga não é protagonista, que já foi em outras temporadas. E até o momento, Palestrino, não há uma negociação acontecendo nos bastidores do mercado da bola. Mas, com a chegada da janela de transferências, novas informações devem surgir
sobre o Rafael Veiga. Essa janela de transferência, se não me falha a memória, abre no dia 1º de julho. Então tá logo aí, ó, falta 5, 6 dias para começar, né? Esse mercado da bola aquecido. Os europeus vão ficar de olho aberto aí em vários jogadores, principalmente por causa de atuações nesse Mundial de Clubes, tá? Para eles é começo de temporada, então para eles a janela é muito mais aquecida do que pra gente, né? Já que estamos em meio de temporada. E o Rafael Veiga, esse ano vem, né, jogando muito pouco. Até ano passado também ele caiu muito o futebol desse jogador que é tão respeitado, né, obviamente pela torcida do Palmeiras. Entrou algumas partidas nesse Mundial de Clubes, na verdade entrou nas 3, jogou mais ou menos contra o Porto, né, teve até que boa atuação quando entrou no segundo tempo, mas quando jogou de titular contra o Al-Ahly não foi bem, e quando jogou de titular também contra o Inter Miami, foi outro jogo muito abaixo do Rafael Veiga. Eu também acho que o ciclo dele está se encerrando no Palmeiras. Eu acho que a gente não tem que ficar muito com saudosismo, né? Cara, todo respeito ao Rafael Veiga, mas, sinceramente, ele não vem entregando. Caso não seja negociado, ele tem que, sei lá, buscar melhorar, retomar o bom futebol dele. A comissão técnica do Palmeiras deve sim tentar buscar recuperar ao máximo o jogador, mas enquanto ele não se recupera, cara, ele é banco de reservas. Não tem como, o Maurício tá disparado na frente dele no quesito entrega dentro de campo. Quem produz mais nessa equipe ali como meio atacante, entre Rafael Veiga e Maurício, tá muito claro que é o Maurício. Mas, se aparecer boa proposta por Rafael Veiga, eu acredito que deva ser negociado, até porque ele não tem aí demonstrado tanta empolgação, né? Pelo menos essa é a minha impressão. E agora tem essa história do Nicola aí dizendo que ele tá pedindo para ir embora, né? Então, enfim, eu entendo o jogador, não critico, tenho o máximo de respeito pelo Rafael Veiga e torço demais pela recuperação dele no futebol, tá? Se eu for pelo saudosismo, mano, eu torço demais que ele fique e que ele volte a ser aquele Veiga de 2020, 2021, tão decisivo pelo Palmeiras. Mas tudo indica que o ciclo do nosso jogador aqui está para se encerrar. O que vocês acham dessa informação do Nicola? Que tem muito palmeirense que duvida aí do Jorge Nicola, apelidam ele carinhosamente com vários apelidos pejorativos, né? Eu não vou fazer isso com o cara, respeito também o trabalho do Nicola, mas quero saber a opinião de vocês. Posta aqui nos comentários, hein? Será que o Rafael Veiga vai sair nessa janela de transferências? O futuro dirá. E pra gente fechar o vídeo de hoje, Palestrino, olha só quem eu ponho na sua tela aí, ó. O lateral direito Gustavo Garcia, formado na base do Palmeiras, atuou pelo Nacional de Portugal na temporada 2024-2025. A cria da academia se destacou, né? Foi um dos pontos positivos entre os principais jogadores lá na Liga Portuguesa, velho. Então é o seguinte, conforme apurado aí pelo portal Nosso Palestra, o Famalicão, também time de Portugal, negocia com o Palmeiras a contratação do Garcia. A equipe conta atualmente aí com o lateral brasileiro Calegari, ex-fluminense, mas deve perdê-lo nessa janela de transferências. O Atlético Paranaense é um dos possíveis destinos do Calegari, tá bom? Então, com essa saída, o Famalicão tá de olhos abertos em cima da cria da academia do Palmeiras, o Garcia. O Vitória de Guimarães é outro clube que está interessado no lateral Garcia. E uma definição deve acontecer aí nos próximos dias, segundo apurado pelo portal Nosso Palestra. As partes conversam por uma venda definitiva, né? E os valores estão sendo acertados entre as partes. Quero lembrar vocês que o Garcia foi negociado pelo Palmeiras após a chegada do Agustin Giai ano passado. Além do argentino, o Verdão conta também com Marcos Rocha e Mike, que devem sair ao final da temporada, e traçou aí um planejamento para a subida de Gilberto aos profissionais na próxima temporada. Cara, é o seguinte, quando ele estava no Palmeiras, ele não jogou bem, fato seja dito, ele não foi bem, não chamou atenção, Palmeiras emprestou ele para esse time português, e jogando por este time português, o Nacional, o moleque se destacou demais, cara. Eu lembro de ver várias notícias pipocando sobre ele, dizendo que as atuações dele têm chamado muita atenção da imprensa portuguesa. E agora o Palmeiras provavelmente vai ganhar uma graninha em cima do Garcia. Eu não sei, hein, Palmeiras, se tiver dificuldade para trazer lateral direito, eu não sei se é negócio vender o Garcia não, hein.
dependendo da situação, né? Vai que vem uma bolada aí pro Palmeiras, aí realmente não tem como segurar o jogador. Mas o Marcos Rocha provavelmente vai deixar o Palmeiras, o Mike vai deixar o Palmeiras, talvez agora já na janela de transferência. Eu não sei se é negócio vender o Garcia não, hein? Eu não sei se era viável um retorno dele pro Palmeiras, quem sabe ele seja o substituto aí direto, né, do Agustin Giai, sei lá, hein? Não sei, eu fiquei pensativo nessa história, mas segundo informação do nosso palestra, o Garcia não deve permanecer no Palmeiras. Verdão, então, vai ter que ir às pressas ao mercado atrás de laterais, tanto direito quanto laterais esquerdos, porque para mim, lateral esquerdo a gente só tem um, que é o Piquerez. O Vanderlan, para mim, eu acho que tá fazendo também hora extra no Palmeiras, tá? Todo respeito ao jogador, mas não tem entregado, né, o que se espera dele quando ele entra na posição do Piquerez. Enfim, quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que o Garcia merecia mais oportunidades no Palmeiras ou vocês acham que o Verdão tem que negociar o lateral? A resposta eu jogo no colo de vocês. Coloca aqui nos comentários, quero saber a opinião. E dessa forma eu vou terminando por aqui, palestrino, mais essa edição do nosso canal Notícias Meu Verdão. Quero agradecer demais a presença de todos vocês, a audiência nesse canal, e já quero pedir, bicho, se você não verificou sua inscrição, verifica. Se você é um cara que chegou aqui, caiu de paraquedas, se inscreva no canal se você assistiu o vídeo até agora e aproveita, senta o dedo no botão do like, porque ajuda demais o canal por aqui. E ó, função hypar, né, bicho? Não esquece, se você me assiste pelo celular, hype esse vídeo aqui para que a plataforma pegue ele e recomende para outros palestrinos perdidos nessa rede social tão maravilhosa que é o YouTube. Vou ficando por aqui, que o Papai do Céu deu uma excelente quarta-feira abençoada a todos vocês. Volto num próximo vídeo e, é claro, sempre avante palestra.